Olá! Na aula de hoje vamos trabalhar com binarização de imagem. Entre uma imagem colorida ou em tons de cinza e transformamos essa imagem em preto e branco. Um outro aspecto importante de nossa aula é a detecção de blobs. E vamos usar duas ferramentas, duas formas de detectar blobs. Vamos ao Dev ver o nosso primeiro exemplo para binarização de uma imagem. Nesse primeiro exemplo, na linha 4, estamos abrindo a nossa imagem em tons de cinza e na sequência estamos binarizando a nossa imagem de 5 formas diferentes. Binarizar é transformar uma imagem, no caso aqui em tons de cinza, para uma imagem em preto e branco. Como funciona a binarização? Temos que definir um valor de corte. É com esse valor que pixels com valores acima ficam branco e pixels menores ou igual a esse valor de corte ficam preto. Definir o valor de corte é o principal desafio do algoritmo de binarização. Em todos esses exemplos, o valor de corte é 127. Lembrando que um tom de cinza vai de 0 a 255. Então estamos definindo exatamente o meio dessa escala para poder fazer o corte. Temos que definir também o valor máximo do nosso tom de cinza, no caso 255, e a forma que isso vai acontecer. As 5 possibilidades de fazer isso através da função threshold. De forma resumida temos, na função threshold nós passamos a imagem, nós passamos o valor de corte, a variação aqui dos nossos pixels e o tipo de corte que eu vou realizar. São 5, binário, binário invertido, truncado, to zero inverte. Plotamos as 5 formas de fazer a binarização da nossa imagem usando a função threshold. Vamos ver o resultado desse exemplo para entender o comportamento dessa função usando as 5 variações apresentadas. Ao plotar a imagem desse exemplo, temos a nossa imagem original, que é exatamente um gradiente em tons de cinza. A nossa imagem binarizada. Observe que nós dividimos exatamente ao meio a nossa imagem, pois o valor de corte foi 127. Em função disso, de 0 a 127 ficou preto, de 128 a 255 ficou branco. Aqui seria a mesma coisa, mas nós usamos aqui o inverso da imagem binarizada, invertendo aqui o resultado. Aqui seria o resultado truncado, pois acima de 127 ele trunca, tudo ficou branco. Aqui seria o inverso. De 0 a 127 ele trunca e acima disso ele mantém. E aqui o inverso da opção anterior. Nesse exemplo temos 5 formas de binarizar uma imagem. Geralmente usamos a primeira forma, é a forma mais utilizada nos exemplos desse curso. Mas, conforme for o tipo de exercício, o tipo de solução que você queira alcançar, as outras opções de binarização também devem ser consideradas. Vamos ao nosso próximo exemplo agora, entender sobre detecção de blobs. O que é um blob? Blob é uma área de interesse dentro da imagem que queremos analisar. E de que forma nós podemos detectar essas áreas de interesses? Vou mostrar 2 exemplos, 2 funções OpenCV que fazem isso pra gente. Vamos ao código. Nesse exemplo, abrimos a nossa imagem na linha 7 e na linha 10 criamos o nosso Simp Blob Detector. Do jeito que foi criado o Simp Blob Detector na linha 10, estamos usando as configurações padrões dele, mas podemos customizar esse objeto para poder criar e detectar blobs de diversas formas. Não vou discutir na nossa aula de hoje os detalhes e como configurar o Simp Blob Detector, mas existem diversas opções de configuração desse objeto. A parte mais importante desse exemplo é a detecção dos nossos blobs na linha 13. Ao detectar os blobs da nossa imagem de entrada, temos como retorno os key points, que são as informações de todos os blobs detectados. Tem um for que manipula todos os key points, pegando o ponto central de cada key point, calculando aqui o pos. Esse pos é a metade do tamanho de cada key point. Eu uso esse pos para poder desenhar um retângulo, sendo que eu faço aqui, ó, x menos pos, na sequência x mais pos. E a mesma coisa para o y menos pos e y mais pos. Dessa forma, desenhamos um retângulo
tendo como ponto central desse retângulo o ponto central do nosso key point. Vou executar esse exemplo para ver o resultado. A imagem de entrada é essa, é através dessa imagem que eu aplico o Blob Detector, gerando para os parâmetros padrões do Blob Detector essa saída. Aqui temos então um retângulo, que é a área do nosso blob, e temos aqui um ponto central de cada blob, de cada key point. Observe também que temos algumas imagens que não foram detectadas. O Simple Blob Detector não pegou essas imagens em função da sua cor ou em função da sua estrutura. Caso queiramos pegar essas imagens, queiramos detectar essas imagens como blob, temos que configurar o nosso Simple Blob Detector. Usando o Simple Blob Detector, nós conseguimos extrair alguns blobs da nossa imagem de entrada. Temos que configurar o Simple Blob Detector para pegar as outras imagens que não foram detectadas nesse exemplo, mas isso não será explicado nessa aula. Uma outra forma de detectar blobs é a função Find Contours, que será apresentada no próximo exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós abrimos a nossa imagem na linha 3, é a mesma imagem do exemplo anterior, é uma imagem colorida, transformo essa imagem para tons de cinza, aplico a binarização dessa imagem. É muito comum binarizar imagens para detectar blobs, pois isso facilita a execução do algoritmo. Na linha 16, estamos usando o Find Contours para detectar os nossos blobs. Usamos no exemplo anterior o Simple Blob Detector e aqui estou usando o Find Contours. No Find Contour eu passo a imagem binarizada e mais esses dois parâmetros que me diz como o Find Contour será executado para poder detectar os nossos blobs. Caso o Find Contours não execute a detecção de blobs conforme esperado, temos que trabalhar, temos que configurar os outros parâmetros da função Find Contours. A função Find Contours me devolve os contornos, os blobs e uma hierarquia de blobs. Isso é importante quando temos numa imagem um blob dentro de um outro blob. Na sequência, nós plotamos essas informações, vamos percorrer todos os contornos detectados, todos os nossos blobs. Na linha 26, eu recupero a informação de cada blob, x e y, que é o ponto central desse blob, largura e altura do blob. Imprimimos essas informações na tela e desenhamos um retângulo na nossa imagem de entrada para mostrar em que área ou quais foram os blobs detectados. Vou executar esse exemplo para ver o resultado. Temos do lado esquerdo a nossa imagem binarizada, após a execução do threshold, e do lado direito a nossa imagem com os blobs detectados, em vermelho. Sendo que esses dois círculos, nesse exemplo, não foram detectados em função da binarização realizada do lado esquerdo. Vou alterar os parâmetros de binarização para poder detectar esses blobs na imagem de entrada. Vou alterar o parâmetro threshold para 180 e ver o resultado. Com a alteração do threshold, nós pegamos essa circunferência como blob, mas não pegamos ainda essa outra aqui. Vou alterar o valor do threshold para pegar essa circunferência também. 220, valor de corte. Com essa alteração, nós pegamos todas as figuras da imagem de entrada. Porém, nós também podemos alterar os parâmetros da função Find Contours para buscar outras formas de detectar os blobs da imagem a ser processada. O nosso último exemplo é muito parecido com o anterior. Vou fazer alguns ajustes para mostrar algumas outras possibilidades ao usar a função Find Contours. A imagem a ser analisada é essa e o objetivo é detectar um único blob para essa imagem. Vamos ver os parâmetros passados para fazer isso. Abro a imagem na linha 6. Transformo ela para tons de cinza. Aplico a binarização. Observe que na binarização eu estou passando aqui 127 ainda. Executo a função para detectar contornos. Na sequência, desenho um retângulo
similar ao exemplo anterior na posição do blob detectado. Porém, agora aqui eu tenho algumas novas opções para poder detectar e fazer algumas análises, algumas considerações em cima desse exemplo. Aqui eu calculo a mínima área desse retângulo e desenho essa área. Dessa forma, nós temos aqui uma área mínima no qual eu consigo cobrir toda a nossa figura, toda a nossa imagem. E aqui também nós temos uma outra opção bastante interessante, no qual eu rotaciono essa imagem, de modo que o meu retângulo ele fique perpendicular. Veja na execução desse exemplo qual vai ser o resultado em ter essa área mínima do retângulo e também a opção de traçar aqui o nosso retângulo de forma perpendicular à nossa imagem. Das três imagens apresentadas, do lado esquerdo é a nossa imagem binarizada. Eu tenho aqui o retângulo vermelho, que é a área do nosso blob. E o retângulo mínimo em verde do nosso blob. Observe que aqui me dá um retângulo perpendicular. E o retângulo mínimo é um retângulo menor, porém ele está rotacionado. E na última parte do nosso código temos o nosso retângulo mínimo que foi rotacionado em menos 16 graus. Para detectar a área mínima, usamos a função MinAreaHat na linha 32. E para calcular o ângulo de rotação necessário, usamos a função GetRotationMatrix 2D na linha 42 e na sequência aplico essa rotação usando a função WarpAffine na linha 43. Isso finaliza a nossa aula de hoje. Apresentei dois conceitos importantes de processamento de imagem. O primeiro foi binarização. Binarização, nós quebramos uma imagem em preto e branco, passando um valor de corte. E também apresentei o conceito de detecção de blobs usando duas funções do OpenCV que realizam essas operações. Em ambas as duas funções existem diversas configurações que nós podemos passar para essas funções para que elas possam calcular os nossos blobs da maneira desejada. Até a nossa próxima aula.